18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Você que está aí na sintonia certa. Vamos juntos até as 7 da noite. Começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, hein? Hoje é terça-feira, 2 de novembro de 2021. É o ano, Karime Leão. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. É aquele salve especial para a galera no aplicativo Humano e também para você que nos acompanha ao vivo e em cores no @18horasnews, direto do Instagram. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. O Ministério Público de Contas denuncia governador Wilson Lima por concessão de uso de terra onde funciona areal irregular. E oportunidade para quem está endividado. Começa amanhã a campanha Limpe o Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. A CPI da Amazonas Energia vai investigar vídeo de prestadores de serviço da empresa debochando de clientes na hora de cortar a luz elétrica. Pescadores amazonenses lutam para barrar projeto de lei que proíbe a pesca comercial do tucunaré. 6 horas e 1 minuto, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Hoje tivemos o primeiro dia dos finados com uma visitação liberada no cemitério de Manaus. A maior movimentação foi registrada no cemitério Parque Tarumã, na Avenida do Turismo, onde milhares de pessoas foram levar suas homenagens a parentes e amigos. E entre muita emoção e homenagens, a data marca o reencontro de muitas pessoas com seus entes queridos, sendo milhares vítimas da Covid-19. Tivemos aqui quase 14 mil pessoas que morreram durante a pandemia. Muitos sequer tiveram oportunidade de se despedir, porque por vários meses não era permitido velório. Os enterros eram feitos com presença reduzida de familiares. E hoje foi o dia de render homenagens a tantos pais, filhos, avós, tios, tias e amigos. A Prefeitura de Manaus trabalhou com a estimativa de 500 mil de pessoas visitando os 10 cemitérios públicos no dia de hoje. Mas tivemos também visitação em Iranduba, onde temos um cemitério particular. Lá também foi registrado um grande movimento. Ao todo, Karime, perdemos até o dia de ontem 13.771 pessoas nesses quase 2 anos de pandemia. 300.771 pessoas em quase 2 anos de pandemia. Pessoas que poderiam, inclusive, estar aqui. Em todo o país, são 608 mil mortes e em todo o mundo são mais de 5 milhões de pessoas que morreram por complicações da Covid-19. E o prefeito Davi Almeida anunciou que os corpos das vítimas de Covid-19 que foram enterrados em valas comuns vão ser exumados para enterro em covas individuais. E quem explica melhor o assunto para a gente agora é a repórter, a jornalista Artemisa Gadelha, que está ao vivo aqui com a gente conversando sobre esse assunto. O anúncio foi feito hoje, não é, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Sim, a medida foi anunciada hoje pelo prefeito Davi Almeida, que, segundo ele, existe agora um espaço ali no cemitério do Tarumã, na Zona Oeste, justamente para o sepultamento, então, em covas individuais. Mas ele não deu prazo e nem datas para a exumação desses corpos. Só para a gente relembrar um pouquinho o que aconteceu nessa época, né, ano passado, em abril do ano passado, na primeira onda da Covid, então nós tivemos aí um colapso na saúde e, consequentemente, no sistema funerário. E aí que ocorreram vários sepultamentos, caixões que foram enterrados, empilhados. Num único dia, a gente relembra, né, 18 caixões enterrados, empilhados. Impossível esquecer isso, né, Carlão? Sem dúvida, Termisa. E esse Dia dos Finados nunca mais será lembrado como antes, com certeza. Muitas famílias
querem justiça por seus familiares. Muitas pessoas, inclusive, morreram no colapso da saúde por falta de oxigênio aqui no estado do Amazonas, não é isso? Isso mesmo. Inclusive, a gente vê aí a Defensoria Pública do estado do Amazonas, juntamente com o Ministério Público Estadual e Federal, apurando, né, todo esse assunto e esses fatos junto ao governo do estado. Já existem vários processos, inclusive nós sabemos que o governador Wilson Lima já virou réu, inclusive no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Conversamos essa semana com o advogado Paulo Oliveira. O escritório dele tem várias ações contra o governo do estado do Amazonas pelas mortes que ocorreram nesse período desse ano, de janeiro a março de 2021. E segundo ele, há sim uma responsabilidade direta do estado nessas mortes. Vamos ouvir o advogado Paulo Oliveira? Principalmente quanto à questão da falta de assistência e a prestação insuficiente de serviços médicos, que culminou com a impossibilidade de fornecer oxigênio para as pessoas com Covid. As indenizações, elas são proporcionais e individualizadas, são ações individuais, e ao cálculo da indenização segue os parâmetros hoje vigentes na nossa jurisprudência. São indenizações por danos materiais e danos morais. Ouvimos então o advogado Paulo Oliveira e, segundo ele, segundo a ética jurídica, ele não pode dizer detalhadamente quantos casos existem no escritório dele. Mas nós ouvimos também a história do motorista Vitor Eduardo. Ele é filho de uma das vítimas que morreu durante esse colapso. O pai dele, senhor Antônio Luiz, passou 10 dias buscando atendimento. O pulmão dele estava comprometido de 55% a 85%. Eles buscaram ajuda no João Lúcio, no 28 de agosto, no SPA do Coroado, Campos Sales, Newton Lins, e ele teve que retornar para casa nesse estado. Quando ele passou muito mal, então o SAMU foi chamado e ele foi atendido no 28 de agosto. Vamos ouvir o desfecho dessa história pelo Vitor Eduardo? Entubaram ele logo de imediato. Aí, 4 horas depois do procedimento de intubação, ele não resistiu, entubaram ele sem os remédios, né? Sem anestesia, o remédio para ele poder aguentar, né? O procedimento, porque não tinha os remédios no momento lá no 28 de agosto. Aí ele teve 3 paradas cardíacas e não resistiu, veio a óbito. Ouvimos então o Vitor Eduardo, que inclusive entrou na justiça contra o governo do estado do Amazonas, e ele quer, né, justiça pela morte do pai dele. Vamos acompanhar novamente a entrevista dele. Eu sei que houve muita negligência dos políticos, do governador, desde o início da compra dos respiradores numa loja de vinho. Como é que o governador não vai saber que vai faltar oxigênio, que vão precisar mais, sabendo que está tudo lotado? Isso tudo são itens básicos que não pode faltar em situação de emergência. Oxigênio até num problema respiratório de gripe, qualquer coisa no pulmão assim tem que ter oxigênio, é a coisa principal que não pode faltar. Então, se tivesse tido todo um aparato ali, tivesse tudo pronto para a pandemia, até porque não foi o primeiro pico, foi no segundo pico. Com certeza teve omissão, sim, negligência médica também, porque mandaram o meu pai de volta para casa todo debilitado. Ele ia fazer o que em casa, se no hospital ele não estava sendo bem atendido ali? Em casa, o que eu vou fazer com ele? Eu não sou médico. Então eu quero que a justiça seja feita. Nada vai trazer meu pai de volta, nada vai curar a dor da nossa família aqui, mas eu quero justiça. O pessoal vão ter que pagar por isso,
Até para me honrar o espírito do meu pai, fazer justiça por ele, não é nem por mim, fazer justiça por ele. Ouvimos então o Vitor Eduardo, que é filho da vítima, né? O pai dele que morreu, o senhor Antônio Luiz, morreu durante o colapso em janeiro desse ano, mais precisamente dia 19 de janeiro. Nós vimos aí um depoimento forte. Forte, muito imagina, grave. Aquele senhor sendo entubado sem qualquer medicamento. Foi uma violência, uma forma criminosa brutal. de gerir a pandemia aqui, o que aconteceu aqui no estado do Amazonas, né? Então, o relato dele, a gente vê que é um exemplo desses milhões, esses 1000 casos, desses dezenas de situações e de mortes que ocorreram no pico da segunda onda com a crise de oxigênio aqui no estado do Amazonas, né, Artemisa? E hoje essa sensação que a gente tem, Karime, sempre o Dia dos Finados foi um dia de saudade, mas hoje a gente tem um momento de dor coletiva. Indignação também, né? Acho que resume exatamente por tudo que aconteceu. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Uma ótima noite para vocês. Boa noite. 6h11 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e esse número de mortes por Covid-19 só não é maior graças às vacinas que fizeram despencar em todo o mundo o número de casos, de internações e de mortes. E nesse dia de finados fica aí o nosso alerta para que os milhares e milhares aí que ainda não foram se vacinar procurem um posto de vacinação, tomem a primeira dose e para o que estão em atraso com a vacinação, para completarem aí o ciclo vacinal, que completem então o ciclo vacinal e garanta a sua proteção contra essa doença, né? Pelo menos parcialmente, que levou tanta gente aqui em Manaus, no nosso estado, como nós mostramos aí no Brasil e no mundo, a morte, né, Karine? Pois é, gente, vamos lá. Olha, os postos de vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus voltam a funcionar na quarta-feira, dia 3 de novembro. A vacinação foi suspensa, tá? Na segunda, né, ontem e hoje, por conta do ponto facultativo e feriado de finados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na quarta-feira, 37 locais vão oferecer a primeira dose da vacina, a segunda dose e a dose de reforço. Além dos 5 pontos de grande fluxo, 32 unidades de saúde também vão atender, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Lembrando que todos com atendimento exclusivo para pedestres, à exceção do Sambódromo, que atende também no sistema drive-thru dentro dos carros. A lista completa dos pontos de vacinação pode ser acessada no site Local Vacina Covid-19, tudo junto. É importante lembrar também, Karime Leão, que não vencemos ainda a pandemia, estamos ainda em plena pandemia. Os dados mais recentes mostram que os números voltaram a crescer. As internações aqui no estado do Amazonas aumentaram em 44%. Saltaram de 57 pessoas entre os dias 20 de setembro a 10 de outubro para 82 pessoas entre os dias 11 de outubro a 31 de outubro. Ressalto aqui que 84% das pessoas internadas em UTIs atualmente aqui no estado não tinham se vacinado, ou seja, é mais um dado relevante comprovando que as vacinas funcionam sim. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Ministério Público de Contas denuncia o governador Wilson Lima por concessão de uso de terra onde funciona areal irregular. Segundo a denúncia, o empresário foi beneficiado para explorar ilegalmente atividade minerária nociva, que causa degradação ambiental e de dar sequência ao desmatamento ilegal. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes. A representação junto ao Tribunal de Contas do Estado, feita pelo Ministério Público de Contas do Amazonas, inclui o governador Wilson Lima e o secretário de Cidades e Territórios, Ricardo Francisco. De acordo com a representação, em fiscalização da regularidade de títulos fundiários expedidos em 2020 pelo Estado, por intermédio da Secretaria, o Ministério Público de Contas identificou possível ilegalidade e lesividade na concessão de título de uso da terra no Estado, em Manacapuru, a empresário que explora a areia para a construção de forma ilícita. A suspeita surgiu a partir da informação prestada pelo próprio secretário do governo ao falar da expedição do título de concessão de direito real de uso na rodovia AM352, quilômetro 16, na comunidade Monte Sinai, em Manacapuru. Conforme o laudo de avaliação, a área alvo da concessão é banhada por diversos igarapés e de lá já foram extraídos aproximadamente
somente 20 mil metros cúbicos de areia. Segundo a representação assinada pelo Procurador de Justiça, Rui Marcelo de Mendonça, ocorre que o título imobiliário é inválido, ilegítimo e aparentemente capaz de piorar os danos ambientais. De acordo com a representação, segundo a ordem jurídica, o título não poderia ter sido expedido nessas circunstâncias, do contrário, se premiou quem se apossou de bem público para nele explorar ilicitamente atividade minerária nociva, causando degradação ambiental e possivelmente perpetuação de desmatamento ilegal. O procurador Rui Marcelo diz que não foi exibida nem encontrada qualquer licença ambiental do IPAAM, que é o órgão licenciador competente, nem autorização da Agência Nacional de Mineração para a exploração minerária no imóvel público. Segundo o procurador, consta somente uma licença municipal aparentemente inválida de 2010 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Ministério Público de Contas pede que o TCE determine prazo para o governo do estado anular o título. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e o IPAAM sobre a denúncia, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. 18 horas. Agora 6 horas e 16 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente do programa 18 Horas lá, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Então, quais são as prioridades do Congresso depois desse feriado? Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Karime, a prioridade é a PEC dos precatórios, que tem acordo para ser votado esta semana, possivelmente amanhã, quarta-feira. A PEC dos precatórios é de interesse do governo porque abre caminho para a criação do programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, extinto oficialmente na sexta-feira passada após 18 anos de vigência. Para a gente entender, Karime, a PEC quer impor um limite para o pagamento dos precatórios, que são as dívidas judiciais do governo. A proposta diz o seguinte: precatórios de grande valor vão ser parcelados. As dívidas de até 60 salários mínimos, hoje R$ 66 mil, vão ser pagas à vista. O limite das despesas com precatórios vai valer até o fim do regime de teto de gastos previsto para 2036. Para o ano que vem, o limite de pagamento de precatórios vai ser de 40 bilhões de reais. Mas, Karime, fora essa questão dos precatórios, há outros fatores em jogo nessa PEC, porque é um texto com muitas gambiarras fiscais e alguns jabutis, porque a intenção do governo, principalmente, é modificar as regras do teto de gastos e abrir espaço fiscal para custear o Auxílio Brasil, que está calculado em 84 bilhões de reais para previsão para ano que vem, para 2022, é esse valor, e tem previsão para atender 17 milhões de famílias. Não chega a atender a totalidade das famílias em situação de extrema pobreza. Segundo o IBGE, 22 milhões de famílias, estão consideradas em extrema pobreza. Então, se o auxílio pagar 17 milhões, vai faltar recurso para muita gente. A gente tem que reconhecer, Karime, que o Auxílio Brasil é um projeto importante e urgente. Até porque a última parcela do auxílio emergencial foi paga anteontem, como eu disse, no dia 31 de outubro. A esperança de milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, afetados pela crise econômica agravada pela pandemia, recebeu o Auxílio Brasil já no valor de R$ 400, agora em novembro. Mas apesar desse viés social importantíssimo, como a gente repete aqui, o Auxílio Brasil tem um viés político em jogo, porque vai ser o principal programa social do presidente Jair Bolsonaro, com foco na reeleição. Ele precisa ter um cenário econômico e social favoráveis em 2022 para disputar voto a voto com seu principal rival, o ex-presidente Lula, que está liderando com folga as pesquisas de intenções de voto. Na Câmara dos Deputados, a PEC dos precatórios, Karime, ainda não tem consenso. Isso é um problema para o presidente Arthur Lira, que vai precisar do voto favorável de 3/5 da Câmara, em 2 turnos ainda mais, para aprovar esse projeto e tentar encaminhá-lo ao Senado. Para isso, ele vem conversando com os partidos, tanto aqueles de apoio ao governo, aos partidos de oposição, tentando mostrar a importância desse projeto nos seus aspectos econômico e social. Vamos ouvir o que disse Arthur Lira.
nós estamos tratando de um tema sensível, que há um ano da eleição nós não podemos deixar de tentar separar que são 20 milhões de famílias brasileiras passando fome. Então isso não é um assunto de oposição e governo, mas que está causando uma certa tensão. Eu espero que não seja por aí. Então sempre aqui na Câmara nos últimos dias e com o adiantar das discussões eleitorais, sempre tem se procurado algum escudo quando você não quer votar uma situação. Foi assim na do MP, que continua viva, foi assim em algumas outras do ICMS, que nós conseguimos vencer, mas se lembram que tinha uma discussão, são os estados que estão perdendo dinheiro, são os municípios que estão perdendo dinheiro, na realidade eram outros interesses que hoje ainda esbarram no Senado, que o Senado não conseguiu ultrapassar. A Câmara ultrapassou aquelas dificuldades de interesse que estão por trás da reforma do imposto de renda, o Senado não. Como eu venho dizendo, isso tem sido um obstáculo para manter o teto. Aí a gente agora acompanhou a fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre a aprovação da PEC dos precatórios, não é, Carlos Eduardo? Isso, Caribe, ele fez uma junção de coisas, dos desafios que a Câmara vem enfrentando, aprovando a questão da reforma do imposto de renda, outros projetos aí que, na opinião dele, foram levados de maneira bem difícil dentro da Câmara dos Deputados e que estão emperrados no Senado Federal. Esses projetos de reforma, inclusive a reforma eleitoral, também nada disso está passando no Senado Federal. E isso ele está falando que há motivos, há interesses políticos por trás de todas essas questões. Segundo ele, a Câmara está transpondo tudo a isso, mas que esbarra no Senado. É um recado que ele está dando a alguns adversários políticos, mas ele tem um problema muito sério para ser enfrentado dentro da Câmara. Apesar dele ter conseguido superar diversas coisas, diversos pontos, ele tem conseguido levar ali no ferro e fogo votações que deram resultados positivos para o governo. Ele tem um abacaxi danado para resolver lá na Câmara. A Câmara, ele assinou um ato da mesa que aprova o retorno presencial na Câmara e que a votação de PECs só acontece mediante votação presencial. Então, ele tem que ter uma extensa maioria dentro do plenário. Logo agora, nesse período que estão tentando aprovar o fim do uso das máscaras, enfim, essa questão toda, a Câmara dos Deputados, eu já falei aqui para você, Karime e Carlão, que a Câmara dos Deputados é um covidário. Ali dentro é muita gente, vem gente de todo o país e no meio desse turbilhão, que a pandemia não acabou, ele resolve assinar um ato da mesa permitindo o retorno das atividades presenciais. E isso incomodou parlamentares do PP, do PSC, do PL e PSD, que não engoliram essa decisão porque o presidente não consultou a maioria dos parlamentares. E na semana passada, essa PEC dos precatórios ainda passou por uma tentativa de votação e o presidente da Câmara viu que não houve quórum. Então ele vai perder, então ele tem que superar esse desafio, ele vai ter que tentar conversar com as lideranças desses partidos que estão descontentes com ele para tentar fazer com que esse projeto avance. Agora, Karime e Carlão, outra pauta importante dessa semana é o projeto de lei 1026 de 2021, que limita o reajuste dos contratos de aluguel ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Atualmente, o principal indexador dos aluguéis é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. O IGPM, gente, teve um aumento de quase 25%. No ano passado, ano agudo da pandemia, o IGPM acumulou uma alta de 23%. Já o IPCA teve reajuste acumulado de 11% e no ano passado o reajuste foi de 4,5%. Esse assunto é muito importante para quem mora de aluguel. A lei de locações determina que o IGPM seja o indexador dos contratos de aluguel. E mesmo da pandemia, houve um reajuste absurdo, gente. Quase 25%. Com certeza, quem mora de aluguel já deve ter recebido ali um e-mail, a cartinha ali da construtora informando o reajuste. E pouca gente conseguiu manter o preço. Pouca gente conseguiu negociar com os donos dos imóveis. Muita gente, por causa desses reajustes absurdos, teve que ir embora, teve que mudar de endereço. Mesmo com a pandemia, mesmo com a crise. Então a nossa torcida é para que esse projeto passe na Câmara e dê continuidade no Senado e vá à sanção, porque do jeito que está,
Tá um absurdo, Carlão e Karime. Sem dúvida alguma. Ei, Carlos Eduardo, tem uma notícia que agitou aí os bastidores políticos na capital federal, que é a filiação, né, do Sérgio Moro ao Podemos. Está confirmado, tá tudo certo aí para o dia 10, Carlos Eduardo? Esse processo aí, como é que tá? Tá sim, Carlão, tá sim, previsto para agora 10 de novembro, quarta-feira que vem, o ato que oficializa a candidatura de Sérgio Moro tanto para a filiação dele ao Podemos e sua possível candidatura à presidência da República. Eu falo possível porque eu consultei as fontes novamente, eles disseram, olha, calma lá, veja bem. Então eles já estão tentando voltar porque Sérgio Moro, ele não é um personagem político. Ele é um personagem que veio do Poder Judiciário, ele é um ex-juiz, né? Então ele não tem posicionamentos políticos definidos, ora ele avança, ora ele recua. Então Podemos estar ali tateando com ele no mesmo desafio, tá tentando ver se ele vai se candidatar. A gente tem mais uma informação de bastidor, o Carlão. Sim. O Podemos deverá fechar com União Brasil, partido recentemente criado com a fusão do PSL com Democratas, para formarem uma chapa de centro-direita para disputar as eleições presidenciais do ano que vem. O União Brasil tinha como candidato o comunicador José Luiz da Atena. Tinha, porque ontem ele anunciou não só que vai trocar o PSL pelo PSD, como vai disputar o Senado, porque no PSD o candidato a presidente é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Sérgio Moro, ele chegou ontem ao Brasil e já começa amanhã uma agenda política. Ele já se reuniu com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que era do DEM, do Instituto DEM, e amanhã conversa com algumas lideranças do União Brasil e com líderes de grupos que apoiaram o movimento Vem Pra Rua de 2013. No caso, o MBL, do deputado federal Kim Kataguiri. Tô difícil para nome ultimamente. Mas e esse lembrando nome é que ruim mesmo. essa turma... Olha, são grupos que foram favoráveis, que apoiaram o ex-juiz Sérgio Moro durante a Operação Lava Jato e que hoje esses grupos se reencontram para formar uma grande aliança, inclusive com o apoio dos militares. Uma parte dos militares que apoiava o presidente Jair Bolsonaro e que hoje fazem parte do grupo lavajatista. Só lembrando, gente, o Sérgio Moro, em pesquisa do Poder Data, aparece com 8% das intenções de voto. Ele está em terceiro lugar, atrás de Bolsonaro, né? Com 28%, exatamente, e Lula com 35%. Ele colocou Ciro Gomes em quarto lugar. Parece que a terceira via está dando finalmente ali os seus primeiros passos para se consolidar. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília, aqui para o 18 horas. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço, até mais. Boa noite, até mais, 6h28. 18 horas. Olha, vamos falar agora de oportunidade para quem está endividado, hein? Olha aí, começa amanhã, quarta-feira, a campanha Limpe o Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. A ação oferece negociação de dívidas com desconto especiais, descontos especiais nas lojas associadas na capital e também no interior do estado. A campanha vai até o fim do ano, gente, é 31 de dezembro, com a expectativa de que 58 mil pessoas quitem as suas dívidas. Bom, e além das lojas, olha que interessante, as concessionárias de Águas de Manaus e Amazonas Energia também vão participar da campanha. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. A campanha começa nesta quarta-feira, 3 de novembro, e segue até o dia 31 de dezembro. A Limpe o Seu Crédito e Faça o Seu Nome Brilhar é uma iniciativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. A expectativa é de que 58 mil pessoas saiam da inadimplência durante a campanha, que oferece negociação de dívidas com descontos em 1.500 lojas associadas. A estimativa considera os pagamentos de auxílios federal e estadual, além do pagamento do 13º salário, como explicou o presidente da CDL Manaus, Ralf Sayag. Nós vamos receber, provavelmente,
R$200 do governo estadual, R$400 do governo federal, 13º e muitas empresas estão dizendo que vão tentar o 14º, como a própria prefeitura está anunciando que vai ter o 14º. Isso tudo é motivo da gente se alegrar e conseguir chegar nesse número. De acordo com dados da CDL Manaus, o número de inadimplentes no Amazonas é de 405 mil pessoas no mês de novembro. Em 2020, o número era de 380 mil, sendo que 20 mil saíram da inadimplência nos meses de novembro e dezembro durante a campanha. Em 2019, no mesmo período, 26 mil pessoas do total de 355 mil negociaram suas dívidas e saíram da inadimplência. A novidade este ano é que, além da capital, 6 municípios do interior do Amazonas também vão participar da campanha, conforme explicou Azuri Benzion, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas. Integrou mais aderiu, ou seja, 100% das lojas do interior aderiram a essa modalidade, ou seja, estamos muito contentes de saber que o interior tem um interesse muito grande em voltar que as pessoas ficam adimplentes. Você imagina o interior, é uma cidade bem pequena e as pessoas precisam dependem muito do crédito. Além das lojas, as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia também aderiram à campanha. De acordo com o presidente da CDL Manaus, Ralph Sayag, as condições para negociações serão feitas pelos próprios lojistas. Retirar juros e multas e fazer um parcelamento negociado. Vai tirar todos os juros e multas? É o nosso pedido. Mas se tirar qualquer coisa que negocie e que facilite essa negociação com os nossos clientes, melhor ainda. As lojas participantes estarão sinalizadas com cartazes da campanha. Os consumidores que não sabem onde estão inadimplentes podem procurar a Câmara de Dirigentes Lojistas, tanto na capital quanto no interior, para consultar seu nome. Ainda segundo Ralph Sayag, as pessoas podem procurar as lojas em que possuem débitos a serem quitados. Caso o estabelecimento não queira negociar, a CDL vai entrar em contato com a empresa para conseguir a adesão. Se você sabe onde você está devendo, você vai até a sua loja. Se por um acaso a loja não aderiu à nossa campanha, você pode entrar em contato com a CDL no centro da cidade, aqui na João Batista, e nós vamos ligar para essa loja, mexendo no coração daquele proprietário, daquela pessoa, daquele gerente, para que ele venha entrar na campanha, pelo menos negocie aquela dívida daquela pessoa. Se você não sabe onde está devendo por um acaso, procura a CDL gratuitamente e vai dizer, sua dívida no lugar tal e o valor é tanto. Vá até lá. Se ele chegar lá e tiver dificuldade, a gente vai fazer o possível que ele negocie e que ele possa aderir. A adesão é gratuita, não vão cobrar nada de ninguém da CDL. A CDL não cobra nada de ninguém e aquele cliente vai poder tentar negociar, tirando juros, tirando multa, parcelando aquilo que der no bolso, para que ele possa passar o Natal e o ano sem dívida nenhuma. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 32 minutos, daqui a pouco no 18 horas. Pescadores amazonenses lutam para barrar projeto de lei que proíbe a pesca comercial do tucunaré, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de terça-feira e também a madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para essa noite é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 54% e 93%. 6 horas e 38 minutos, boa noite. 18 horas. Pescadores amazonenses lutam para barrar projeto de lei que proíbe a pesca comercial do tucunaré. O peixe, que é um dos principais atrativos da culinária amazônica, pode deixar de ser consumido e afetar diversos empresários do setor de alimentação, além dos pescadores locais. O projeto é do deputado Tony Medeiros e libera apenas a pesca esportiva da espécie, o que para os pescadores não beneficia as comunidades ribeirinhas aqui do Amazonas. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes.
Desde que entrou em pauta na Assembleia Legislativa do Amazonas, o projeto de lei 422 de 2021, de autoria do deputado estadual Tony Medeiros, tem gerado discussões. Isso porque ele estabelece a proibição permanente da captura, embarque, transporte, comercialização e processamento do tucunaré, com exceção para a pesca esportiva da espécie. Caso o texto seja aprovado na Assembleia sem alterações, 3 espécies mais comercializadas do tucunaré só poderão ser pescadas para consumo próprio, em situações de subsistência ou durante pescas esportivas, desde que o animal seja devolvido com vida ao rio. O que, de acordo com o parlamentar autor da proposta, o deputado Tony Medeiros, o projeto de lei busca regulamentar a pesca esportiva no estado, que, segundo ele, tem grande potencial. Durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa no dia 15 de outubro, para discutir o assunto, o deputado explicou que a pesca comercial do tucunaré colabora com 6 milhões na economia do Amazonas, enquanto que a pesca esportiva movimentou em 2020, em plena pandemia, cerca de 400 milhões de reais. Porém, em nota de repúdio divulgada pela Federação dos Sindicatos de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Amazonas, a proposta busca tornar o pescador criminoso, tratando com descaso o meio ambiente, a cultura e principalmente o pescador amazonense. Para Raimundo Braga Gonçalves, presidente da federação, o projeto de lei não foi discutido diretamente com os pescadores amazonenses. Foi unilateral, visando apenas o interesse dos empresários do setor turístico. Ele afirma que é preciso levar o debate para as comunidades que são as mais afetadas. Nós temos 120 mil pescadores no estado do Amazonas que vivem exclusivamente depende do pescado. Entendeu? Então, o tucunaré é muito pescado pelo nosso pescador e pescadora. Então, sobrevive as nossas comunidades, nosso povo, sobrevive muito dessa pesca do tucunaré. Inclusive, nossos restaurantes no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, os turistas chegam de fora, querem almoçar no tucunaré, uma caldeirada de tucunaré que já é famosa, né? Inclusive, nós temos restaurantes famosos em Manaus por conta desses tucunaré. Isso aí tem que ser discutido nas bases, porque nós precisamos valorizar nossas comunidades, onde é pescado esse peixe. O turista vem de fora e não quer nem saber, ele vem gastando, ele ganha bem de vida, vem para cá explorar o nosso turismo e daí não deixa nada nas comunidades, porque na grande verdade essas comunidades são mais prejudicadas, que não deixa nada nas comunidades, porque não compra nada na comunidade, só faz pescar e ir embora e pronto. Então a gente é contra. Raimundo Braga reforça ainda que não é apenas a cadeia produtiva do pescado que vai ser prejudicada. Os donos de restaurantes especializados em pescado também vão sofrer consequências caso o projeto seja aprovado. Não é só nós pescadores, não é só pescadores que estão com esse problema. Os restaurantes também vão ser prejudicados. Porque a partir do momento que aprovar a PL, o tucunaré simplesmente vai ser proibido e acabou, só vai servir para turismo. O cara vem aí, pega o tucunaré, solta e tal, vai embora, deixa o tucunaré com problema também, que a partir do momento que ele fica, o tucunaré que ele joga na água, a tendência é ficar uma sequela no peixe e a piranha, que tem muito no nosso estado, ruim e comer daquela hora lá. Então, não é só a nossa cadeia produtiva de pescado que vai ficar prejudicada, é simplesmente o nosso restaurante, o nosso povo que vive disso. Aí você não vai poder comer um tucunaré mais com um restaurante desse. A reportagem não conseguiu contato com o deputado Tony Medeiros. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, na semana em que o mundo discute as mudanças climáticas em Glasgow, na Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, Manaus será o centro do debate sobre áreas protegidas, com a realização de um seminário e um encontro virtual que acontece de 3 a 6 de novembro. É o 10º Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social e o 5º Encontro Latino-Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Durante 4 dias, Manaus será o centro do debate sobre áreas protegidas, com a realização do 10º Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social, o SAPES, e do 5º Encontro Latino-Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social, o ELAPES, que acontecem de 3 a 6 de novembro.
O tema do evento é autogestão e desenvolvimento territorial sustentável de áreas protegidas, diálogos, aprendizagens e resiliência. A programação é uma referência na esteira dos eventos públicos intersetoriais que tratam da temática da proteção ambiental e a inclusão social no Brasil e na América Latina, apresentando assuntos atuais e complexos com abordagem interdisciplinar a partir de olhares de diferentes segmentos da sociedade, conforme explica Henrique Pereira, coordenador geral dos dois eventos. Ele é um evento acadêmico, mas porque principalmente seja promovido pela academia, mas não está restrito a esse ambiente acadêmico. Na verdade, como o nome sugere, inclusão social, esse é um evento que nós podemos chamar transdisciplinar. Aqui estão, desde a sua primeira realização, como um evento que envolve as comunidades, moradores das áreas protegidas, o que inclui as unidades de conservação, as terras indígenas, os gestores, portanto, os órgãos governamentais, o terceiro setor, as organizações ambientalistas, principalmente, e, claro, a academia. É um evento promovido por programas de pós-graduação que tem nas áreas protegidas, na questão ambiental, os seus objetos. Serão mais de 30 horas de debates com nomes importantes como o do líder indígena Ailton Krenak e lideranças femininas que apoiam a causa ambiental. E lá no final do evento, nós vamos ter também um momento muito importante, a conferência de encerramento. Ela será feita por 3 jovens lideranças femininas. Uma liderança indígena, uma liderança quilombola e uma liderança extractivista. Essas 3 jovens mulheres vão falar do futuro das áreas protegidas. Então, aí eu abre falando da perspectiva desse saber ancestral, que são os originários, e a gente encerra dando voz às mulheres e à juventude. Além das conferências e mesas redondas, a programação contará ainda com reuniões de 9 grupos temáticos coordenados por uma comissão científica, formada por 15 instituições diferentes de ensino e pesquisa, as quais recepcionaram e aprovaram 116 trabalhos, sendo 73 comunicações científicas e 43 relatos de experiência, os quais serão submetidos à premiação em 6 categorias. As inscrições têm preços variados e custam a partir de R$ 35 para os estudantes de graduação, podendo ser adquiridos por meio do endereço eletrônico doity.com.br/x-sapes. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Vamos continuar falando sobre preservação ambiental, agora com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que tem um projeto para regular o comércio de carbono. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. O senhor viaja ainda essa semana para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas na Escócia, não é? E é possível que o projeto de lei que regula o mercado de carbono, que é da sua autoria, seja votado nesta quarta-feira, não é isso? Uma ótima expectativa para isso, não é não? Boa noite, deputado. Boa noite, Karina. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria falar com vocês. Realmente eu viajo na quinta para a COP, desafiando a delegação brasileira, que será composta por 12 deputados e deputadas, a delegação do Parlamento, da Câmara dos Deputados, e espero já levar na bagagem a aprovação do PL 528, essa madrugada embarco de Manaus para Brasília, para tentar amanhã pautar a matéria. A matéria já tem acordo de texto para que seja votado, tem um requerimento de urgência de um deputado que inclusive é o vice-líder do governo, o deputado Evaí de Mello, e a gente está com uma expectativa grande de aprovar e com isso dar um sinal concreto para o mundo do compromisso brasileiro com o combate ao desmatamento, já que você regulamentar o crédito de carbono, você gera riqueza a partir da floresta em pé e, por outro lado, você também demonstrar um compromisso efetivo do Brasil com a sustentabilidade climática do planeta. Então, esse projeto é um projeto fundamental, o mundo já não acredita em palavras do Brasil nessa questão ambiental e nós estamos procurando, a partir do Parlamento Brasileiro, da Câmara dos Deputados, levar um gesto concreto de compromisso com o combate ao desmatamento e com o equilíbrio climático do planeta. Deputado, tem algum ponto de entrave para a aprovação desse projeto de lei?
Não, agora o único ponto de entrave, os pontos de entrave que existiam, nós fomos superando no caminho. O governo, num primeiro momento, achava que o projeto deveria ser votado só depois da COP. Nós convencemos de que era necessário esse gesto para o mundo. Depois, havia alguns setores que entendiam que nós tínhamos que tratar apenas de mercado voluntário, e eu consegui convencê-los de que mercado voluntário não precisa de lei, senão deixa de ser voluntário. E agora nós temos ainda algumas diferenças na modulagem do mercado regulado de crédito de carbono, mas resolvemos no texto estabelecer o prazo para instalação desse mercado regulado, mas que a modelagem dele será definida por norma infralegal, por um decreto regulamentador. Então isso fez com que nós tenhamos acordo no texto. O único entrave que ainda existe é o entrave do tempo, posto que a COP já começou e eu viajo na quinta, mas nós vamos tentar na quarta. Tem uma outra coisa que atrapalha um pouco, que é esse esforço do governo e do presidente Arthur Lira de aprovar a PEC precatória. Talvez tome a pauta de amanhã, mas eu estou embarcando essa madrugada justamente para tentar aprovar na quarta em Brasília e viajar na quinta para Glasgow. Certo. Deputado, agora com todo esse projeto, com essa proposta, como é que os ribeirinhos, as pessoas lá do interior, né, os indígenas que realmente são os que preservam a floresta, como é que eles vão ter algum benefício com essa proposta? Sua pergunta ela é absolutamente pertinente. Hoje você tem crescente a compreensão de que a floresta só pode gerar riqueza se ela for derrubada para virar pasto, plantação ou para o extrativismo mineral. A partir da criação de um mecanismo de crédito de carbono, o que isso significa? Isso significa que a indústria e o setor energético terão metas de emissões de gases de efeito estufa, que o principal deles é o carbono, mas existem outros. As empresas, as indústrias que emitirem mais do que sua meta, elas vão ter que comprar créditos. Esses créditos podem ser créditos gerados pelas indústrias que emitem menos do que as suas metas, ou créditos gerados por ativos florestais. Por quê? Porque as florestas sequestram carbono da atmosfera. Então, parte do que é gerado de carbono não chega na atmosfera porque a floresta absorve. Nós vamos, a partir de processos de certificação, monetizar isso. Nós vamos dar valor a essa área. Então, tal área sequestra tanto de carbono. Isso vale tantos créditos que vai ser vendido para a indústria que emitir mais do que deveria. E nós criamos no projeto de lei, respondendo diretamente a sua pergunta, um mecanismo de reversão para que cada vez que o crédito seja vendido, pelo menos 10% do valor seja revertido para aquela população tradicional que ocupa a área, ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Então nós tivemos o cuidado de garantir que todas as transações com os créditos decorrentes de ativos florestais revertam parte do valor para essas populações tradicionais. Nós estamos falando de um mercado que em 2019 movimentou 45 bilhões de dólares. E que, segundo o estudo de Sebedes, no Brasil, o nosso potencial líquido, ou seja, depois que nós compensarmos todas as nossas emissões, nós ainda teremos entre 17 e 70 bilhões de dólares para vender no mercado internacional. Então, isso não é só um mecanismo de proteção ambiental, isso é também uma nova matriz econômica para o país e, em especial, para a Amazônia. Ok, deputado, o senhor falou que o Brasil está atrasado nessa área de comercialização de carbono. Até que ponto o Brasil está atrasado nesta área? O Brasil está muito atrasado. A União Europeia tem um mercado consolidado, a Califórnia tem um mercado consolidado. Desde o Acordo de Paris, o artigo 6º do Acordo de Paris já sinalizava no sentido de que os países deveriam regulamentar o seu mercado. A expectativa é muito grande em relação ao Brasil, justamente por conta dos nossos ativos florestais, que podem gerar milhões de dólares em créditos de carbono, mas agora nós estamos tentando correr atrás do prejuízo. Eu sempre digo que o fato do Brasil ter preservado mais
e emitir menos gás carbônico na atmosfera, porque nosso sistema energético é de baixo carbono, porque é basicamente hidrelétrico, a nossa agricultura é de baixo carbono se comparada com o resto do mundo. Então, o fato do Brasil emitir menos e desmatar menos até aqui deve ser reconhecido e saudado, mas não pode ser uma autorização para que a gente desmate mais e emita mais a partir daqui, até porque o que está em jogo é se o planeta Terra será habitável ou não para as próximas gerações. Certo. Deputado, para finalizar, o senhor acredita que o Brasil vai cumprir a meta de reduzir em 50% a emissão de gases poluentes e de zerar o desmatamento até o ano de 2028? Olha, eu sempre digo e disse já nessa entrevista de que o mundo não acredita mais em palavras do Brasil nessa questão ambiental e climática, de que o Brasil precisa dar demonstrações efetivas, criando um arcabouço legislativo, que é o que nós estamos tentando aprovar, não só o meu projeto de lei, mas o projeto de lei, a PEC do deputado Rodrigo Augustinho, que garante a segurança climática como direito e garantia fundamental no artigo 5º da Constituição, o projeto de lei da senadora Cátia Abreu, que reduz esse período de 2028 para 2025. Então, é um arcabouço legislativo, mas também nós precisamos de instrumentos administrativos e até policiais para garantir que esses objetivos sejam cumpridos. Não adianta o governo falar nesses objetivos e não tomar providência para que eles sejam alcançados. Até aqui não tem tomado. Eu espero que a COP signifique uma virada de chave nessa postura do Brasil. Ok, muito obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Boa noite, deputado. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. 6 horas e 55 minutos. 18 horas. A CPI da Amazonas Energia vai investigar vídeo de prestadores de serviço da empresa debochando de clientes na hora de cortar a luz elétrica, Karine. Pois é, de acordo com o presidente da CPI, o deputado Sinésio Campos, vai ser feito um estudo desses vídeos para verificar que providências podem ser adotadas. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Como se não bastasse a humilhação diante dos vizinhos ao ter a luz elétrica cortada, os clientes da concessionária de luz ainda têm que aguentar deboches e gozações de funcionários da terceirizada enviados para fazer o desligamento. Vou torar mesmo, e aí? O pior é que esses vídeos acabam sendo postados na internet para humilhar ainda mais o consumidor. Quando não é isso, os funcionários da empresa simplesmente invadem a casa das pessoas, mesmo sem autorização, conforme relato de um consumidor postado ontem nas redes sociais. O pessoal da Manaus Energia se achando no direito de invadir a casa lá em cima, não pede autorização, não fala com ninguém, já estava entrando até pelo telhado, eu acho que lá dentro de casa para mexer, sem falar com ninguém. O poste tá aqui fora, ninguém subiu no poste, foi direto lá pra cima, não sei fazer o quê. Tá aqui, ó. Pode ter quantas irregularidades tiver, vocês têm que entrar em contato com o proprietário, pô. Avisar que vocês estão subindo. Você não pode estar subindo aí em cima, não. Vem primeiro aqui no poste, faz o procedimento normal, pô. Quantas vezes é pra bater palma ali e não aparecer ninguém? Me diz aí. Mas não é bater palma ali, é bater palma aqui, que aqui que tem gente, amigão. Aqui que tem gente, aí em cima não tem ninguém. Por causa de vídeos como esses, muitos viralizados nas redes sociais, a CPI da Energia resolveu investigar essas filmagens. De acordo com o presidente da comissão que investiga a concessionária de energia no Amazonas, deputado Sinésio Campos, a análise desses vídeos será na quinta-feira, dia 4. Na quinta, estaremos abrindo aí alguns estudos de casos, né? Estaremos abrindo aí o que já está sendo notícia e viralizando em vários vídeos aí, situações de deboche que funcionários da empresa Amazonas Energia ou prestadores de serviço estão cortando energia e ainda debochando e colocando no TikTok, em todos os meios de comunicação. Então, eu queria falar que na quinta-feira será o momento de vários casos que já levantamos com vídeos, né? Com esses desmandos será apresentado para todos nós. Amanhã, no retorno dos trabalhos da CPI, os deputados ouvem o presidente da Associação Amazonense de Municípios,
Bombeiros, Jair Souto. Ele vai falar sobre os apagões e constantes interrupções de energia no interior do estado. O presidente Jair Souto, que estará nos informando e mantendo todos os detalhes que ocorreram no período da pandemia e até o momento dos apagões e a realidade que está passando todos os municípios do Amazonas, tendo em vista que a Associação Amazônica dos Municípios, o presidente Jair Souto, prefeito de Manaquiri, acompanha permanentemente o que está acontecendo dos apagões e os abusos que essa empresa vem cometendo no interior. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Notícias das últimas 48 horas mostram o avanço do crime organizado na região amazônica. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que municípios da Amazônia Legal registraram mais homicídios por 100 mil habitantes que a média do país. As maiores facções criminosas do país passaram a explorar garimpos ilegais na floresta amazônica. O tráfico de drogas, o desmatamento ilegal e os conflitos de terras são os principais motivos da escalada da violência na região. E as autoridades estaduais ainda não se manifestam sobre a situação, que é muito grave. É possível imaginar pelo menos 2 motivos para o silêncio. Ou acham que não devem satisfação à sociedade ou não tem nada a falar ou mostrar. Enquanto isso, o cidadão comum fica à mercê da escalada da criminalidade no estado. 18 horas. São 7 horas, Karime Leão. Fechamos mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.